Talvez a tua paciente tenha te buscado com a seguinte angústia de uma falha, de uma redução, num aumento de massa muscular. Inclusive, ela está na menopausa. Para tal, eu quero te falar um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Aline Davi, sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição. E nesse canal eu ensino como nutricionistas podem gerar confiança nos seus pacientes através de condutas nutricionais assertivas no consultório. Pois bem, é fato então que existe após a menopausa, até mesmo um pouquinho antes, ou seja, menopausa é uma data, a data da última menstruação. Mas um pouquinho antes e um pouquinho depois de tal, nós temos o climatério, onde existem vários tipos de mudanças hormonais, é fato, e além disso, mudanças em outras questões. A paciente pode ter mais insônia, irritabilidade e, inclusive, uma das queixas mais comuns no consultório é uma redistribuição de gordura, ou seja, aquela paciente tem uma redução de gordura no quadril, no bumbum, nas pernas, mas tem maior deposição de gordura na região abdominal. E é o que mais incomoda. E aquela paciente reclama de uma pochetezinha na barriguinha e ela quer esse benefício. Mas um outro ponto muito comum também atrelado a essa alteração na gordura corporal é a redução de massa muscular. É aquela paciente que te relata que ao longo dos anos, ao longo desse período, veio reduzindo cada vez mais a massa muscular. E para algumas questões você consegue visualizar de modo muito fácil. O paciente chega para você já com os bracinhos emagrecidos, perninhas mais emagrecidas, com redução não só de gordura, mas de massa muscular. E por conta disso é algo que pode acontecer, que é mais comum acontecer ao longo da senescência, tanto para mulheres quanto para homens. Mas o nosso foco aqui hoje é falar de mulher. Então, por conta disso, existe essa chance de uma redução de massa muscular, em alguns casos mais agressiva, que é a questão da sarcopenia, que é uma redução mais expressiva, mais debilitante para esse paciente de massa muscular. Ou seja, nós temos então que organizar primeiramente a alimentação e suplementação, e claro, que combinado sempre que possível com o exercício físico. Mas para tal, vamos focar em alimentação, que é o nosso ponto aqui principal da nossa conversa. Ou seja, consumo de proteínas. Você vai perceber que algumas pacientes suas, bem comum em mulheres dessa faixa etária, que elas têm o hábito de consumir ao longo do dia pouca proteína. É aquela paciente que de manhã come ali uma bolachinha, um pãozinho com manteiga de repente, mas que não coloca um recheio com o ovo, por exemplo, um ovo mexido. Que não coloca um whey protein, muitas vezes, porque talvez ela nunca tenha tido essa orientação. É aquela paciente que até come uma proteína e ela fala assim: Aline, olha, mas no almoço eu como só um pedacinho assim de carne. E eu entendo, porque realmente ela pode ter dificuldade no processo de mastigação, deglutição. Aquele alimento fica mais pesado, uma má digestão, é fato. Ao longo da vida, a gente pode ter redução de algumas enzimas digestivas. Isso pesa um pouco mais na hora da digestão. Então, a paciente não tem muito esse hábito de um alto consumo de proteínas. E talvez à tarde ela volte a consumir uma bolachinha, um pãozinho, um bolinho, que mais uma vez não tem aí a quantidade adequada de proteínas, e no jantar ela come uma sopa ou mingau, enfim. Repara que isso é muito importante. Tem muita paciente nossa que tem esse consumo alimentar frequente. Ela toma um café com leite, com bolachinha, com manteiga, várias vezes ao dia. E a gente nem vai focar aqui hoje em falar do excesso dos carboidratos, mas vejam que a falta da proteína é algo que é muito comum em muita mulher. Então não dá para negligenciar esse ponto. Você precisa orientá-la, que é fundamental esse consumo de proteínas na alimentação, seja em alimento ou também suplemento alimentar. E hoje nós temos muitas possibilidades de whey protein. Não só o whey protein tradicional, que a gente vai lá e bate com água, com leite, mas hoje no mercado tem biscoitinho com whey protein, tem bolachinha com whey protein, tem barrinha de proteína, tem shakezinho pronto com whey protein. Gente, é fato que o whey protein puro, quando a gente faz em casa, de boa qualidade, a gente bate lá com água ou com leite semi-desnatado, é muito mais interessante. Mas, gente, percebam que para essa sua paciente que tem dificuldade, talvez ela não consiga o método mais raiz. Ela quer algo mais fácil, mais saboroso. Ela quer um bolinho que tenha whey protein. Então, para essa transição, é um momento, é uma possibilidade importante. Quem sabe mais para frente ela consiga aquele whey protein clean, whey protein raiz, que ela vai bater o seu shake, tudo bem. Mas você pode também orientar receitas
gostosas, saborosas, bolinhos, panquecas, mingau com whey protein. Puxa, por que não adicionar numa sopa que ela gosta tanto, whey protein sem sabor? Observem que a gente precisa criar artifícios. Eu não posso falar assim, ó, paciente, então você vai comer seu whey protein ou sua proteína, é assim, ó, come aí. Não, tem que orientar. Qual quantidade? Como que eu faço? Qual que é a diluição? Como que é a prescrição? Cria receita para sua paciente seguir, porque senão ela não vai conseguir. E além disso, a gente pode pensar ao longo desse dia, pelo menos aí 4 refeições, se possível, por volta de 0,25 a 0,35 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Quando não for possível toda essa quantidade, porque é bastante, a gente pode colocar um pouco menos, é fato, mas que exista, pelo menos no almoço e jantar, essa adequação, ou pelo menos em 2 refeições, essa adequação deve ser seguida. 0,25 a 0,35 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Mas ainda mais importante é o ajuste de proteína ao longo do dia total, diário. Pelo menos 1,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, nesse caso, para pacientes que estão nessa pós-menopausa, o ajuste de proteína é determinante. Tem que ensiná-las, porque senão, de repente você criou lá um lanchinho que tem um pão com talvez uma manteiga que ela gosta, você deixou de repente, e além disso tinha um whey protein. Ela fala, ai, mas eu não gosto de whey protein, eu vou comer só o pão. Não, tem que orientar, tem que incentivar, tem que organizar de acordo com a preferência. E uma outra questão bem interessante, é fato, o exercício físico para conseguir aumentar essa massa muscular. E quando isso existe, quando a paciente busca ajuda para fazer o exercício físico, a gente pode combinar então com toda certeza com a utilização de creatina, até porque ela está associada com a ressíntese de ATP, o que é bem interessante para que exista aumento na força durante o exercício, está associado juntamente com o exercício ao aumento na síntese de proteínas musculares. Então, realmente, a creatina associada com o treinamento é bem importante para esse, e claro que ao longo prazo, para esse aumento de massa muscular. Não acontece do dia para a noite. Tem gente que acha que aumentar a massa muscular é fácil assim, mas não é. Então é uma constância, todos os dias o consumo de creatina associado então ao consumo de proteína e também à prática de exercício físico. Assim conseguimos então um benefício importante para essa construção de massa muscular. Repara que nós podemos pensar em outros suplementos, de repente a sua paciente não consome whey protein, porque não gosta, porque não quer, mas ela é uma paciente vegana de repente. Então, para tal, temos proteínas vegetais hoje cada vez melhores, cada vez mais saborosas, sem aquele aspecto arenoso que antigamente tinha um pouco mais. Podemos pensar também em caseína, especialmente à noite, pode ser uma boa possibilidade, mas repara que a gente vai organizar então a proteína em alimentação ou também suplementação. E antes de continuar te falando um pouco mais sobre esse assunto, aproveita, curte aqui esse vídeo se você gostou, compartilha, entra aqui no meu canal, eu também tenho Instagram que é dra.alindavi. Então vejam só que nós temos aqui outras possibilidades dessa adequação, o aumento de massa muscular que é importantíssimo para essa paciente. Aí vem a pergunta mais tradicional, e o colágeno? Pois bem, não é que ele vai fazer mal para sua paciente, mas numa questão de aumento de massa muscular, o whey protein é mais interessante. Você tem trabalhos que já mostram essa comprovação científica que o whey protein é superior ao colágeno numa questão de qualidade, de perfil de aminoácidos, inclusive já comparando com o colágeno num aspecto de síntese de proteínas musculares. Não estou dizendo que você tem que excluir o colágeno da vida da sua paciente. Se ela gosta, se ela deseja, tudo bem, mas a questão é, não dá para trocar, usar o colágeno no lugar do whey protein. Então você consegue assim, com essa organização, ter um bom estímulo de síntese proteica e ter paciência, porque não é algo que se aumenta do dia para a noite. Então assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você pensa em outras estratégias para aumento de massa muscular, comenta aqui também para que a gente possa conversar um pouco mais.